Alô, amigos, olha, estamos começando aqui mais uma edição do nosso programa Alô Política. O programa que tem o intuito aí de apresentar para você, estamos aí na hora do voto, a hora de nós eleitores fazermos o nosso dever cívico, que é escolher os nossos representantes. No dia 4 de outubro, estaremos colocando aí para nos representar o novo presidente da República, os nossos senadores aqui pelo estado de Goiás, são 2 vagas. Temos também aí a escolha do nosso governador e vice-governador e, claro, deputado federal e deputado estadual. E como diz aí no bom jargão dos esportes, o que é bom repete, o que está ganhando não se mexe. Nós estamos recebendo hoje nesse programa um craque da política, uma pessoa que tem uma história aí realmente bem avalizada. Tanto é que é o 4º mandato que ele cumpre como deputado estadual aí na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E é claro, se está cumprindo o 4º mandato é porque o pessoal está aprovando, está reelegendo e está dando aí a continuidade no bom trabalho. Estou falando de Carlos Cabral, meu grande amigo, meu conterrâneo lá da nossa querida Rio Verde das Abóboras. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez em recebê-lo aqui na Alô TV. É sempre um prazer falar com você, seja bem-vindo. Obrigado, Leno. A alegria estar aqui do seu lado, uma figura tão importante no cenário da comunicação aqui do nosso estado. Eu acho que eu não mereço os tantos elogios que você me fez, fico muito lisonjeado. Agradeço a oportunidade de estar aqui na Alô TV, no Alô Política. Eu tenho certeza que a gente vai bater aqui um papo muito agradável, vamos falar muita coisa boa e falar de perspectiva de futuro também, que é muito importante, que afinal de contas o futuro determina o que vai acontecer de bom ou de ruim para a gente daqui em diante, né? E eu espero que todo esse projeto que a gente vem tocando aí, como você disse, há 4 mandatos, possa se consolidar, ir para o 5º e a gente poder fazer um bom serviço por Goiás. Obrigado, é uma honra estar aqui do seu lado, parabéns por todo o trabalho que você faz aqui no nosso estado, difundindo não só a Alô TV, não só a comunicação que você propõe aqui, mas difundindo as boas pessoas que cuidam do nosso estado. Já tive a oportunidade de estar, inclusive, nos eventos que você tem feito, que tem abrilhantado muito o cenário político e empresarial de Goiás. Isso é muito importante. Você faz um reconhecimento aqui a pessoas que contribuem muito com o nosso estado e por isso eu me sinto aqui muito feliz em estar do seu lado aqui no programa hoje. Obrigado pelo convite. Mas a gratidão e a felicidade é também nossa, é claro, com certeza. Os elogios não são elogios apenas meus, é uma constatação do eleitor que está reconduzindo o senhor aí aos mandatos. É certeza que é aí um aval de um bom trabalho, né? Como o senhor lembrou, o senhor já foi nosso homenageado aqui, foi reconhecido por esse trabalho através do troféu que homenageou também um grande político goiano, que foi o nosso saudoso professor Nion Bernais, que foi prefeito aqui da capital por 3 mandatos, foi deputado federal constituinte e deixou aí um legado da boa política, né? Então nós tivemos muita honra em poder homenageá-lo, quanto tantos outros nomes aí importantes da nossa história política e empresarial aqui do estado. Deputado, conte pra gente um pouquinho da sua história, da sua trajetória, sua vocação política, veio de onde? Nos conte aí para nós, para o eleitor, para o nosso seguidor aqui da Alô TV, um pouquinho de quem é Carlos Cabral. Bom, Lena, eu nasci numa família muito simples, os meus pais trabalhadores rurais, meu pai era tratorista, minha mãe trabalhava também na lavoura e eles tiveram 7 filhos. E para evitar que a gente viesse a ter aquele mesmo destino que os meus pais tinham, de continuar só, não que fosse ruim isso, não que isso não seja digno, mas para que a gente não continuasse tendo aquele mesmo destino de estar trabalhando na roça para outras pessoas, resolveram ir para a cidade, falaram, olha, vamos buscar um caminho diferente para os nossos filhos, e foram para Rio Verde, uma cidade onde você nasceu também, e foram morar ali perto onde é o estádio Mozar Veloso do Carmo, naquela época ele ainda não era tão habitado, foram morar num barraco de lona ali. E a história da minha família começa exatamente dessa forma. Colocaram os filhos para estudar, o meu pai e minha mãe só têm a 4ª série, então são semi-analfabetos, eu posso assim dizer, mas tomaram essa decisão de colocar os filhos na escola para quebrar aquela sequência que a gente teria naturalmente, o nosso destino seria cumprir basicamente a mesma história que os meus pais cumpriram, né? E trouxe a gente para a cidade, foi dando educação e nos colocando para trabalhar desde criança. Todos nós começamos a trabalhar muito cedo para quebrar aquela sequência de vida. Graças a Deus, essa decisão deles mudou a vida dos meus irmãos e a minha, e nós conseguimos chegar hoje, os 7 filhos do meu pai e da minha mãe, todos, cada um na sua profissão, no seu lugar, muito bem posicionados. A minha mãe, uma líder nata, que não tinha consciência, na verdade, até então,
da sua liderança, que aquilo estava muito nato nela, começou um trabalho na Igreja Católica com mulheres do bairro que a gente trabalhava, que não tinham muita perspectiva de vida. Então começaram ali uma fábrica de macarrão, de pão caseiro, depois de xarope natural, e elas se reuniam para juntar a matéria-prima, produzir algo que pudesse gerar renda para todas, depois comercializavam e repartiam os lucros. Com isso, começou a surgir um grande projeto popular e alternativo, que era o Movimento Popular de Rio Verde, que começou muito timidamente a estudar sobre plantas medicinais, o efeito que isso poderia ter na saúde alternativa, e se consolidou como um grande projeto que hoje, inclusive, ajuda muita gente. Os médicos, inclusive, receitam os xaropes, o que é produzido lá de medicamento alternativo. Então eu cresço nesse ambiente de trabalho social, de busca por independência financeira, de transformação da realidade, e naturalmente que educado dentro da igreja, comecei a frequentar um grupo de jovens onde eu me tornei uma liderança juvenil na Pastoral da Juventude. Aí essa coisa da liderança, na sala de aula como líder de sala, depois fui para a faculdade no movimento estudantil, esse envolvimento todo com atividades sociais me levou a ser candidato a vereador em 2004, quando a gente fez uma votação surpreendente na cidade de Rio Verde. Para quem não era necessariamente conhecido no cenário político, nunca tinha disputado nenhuma eleição, tinha apenas uma filiação partidária. Num ano em que vereadores foram eleitos ali com 300, 400 votos, eu tive 801. Que isso. Foi assim muito, e só com Arrebentou moçada. a urna. Pra você ter ideia, arrebentamos e eu me lembro como se fosse hoje. Nós mandamos fazer um carimbo lá na papelaria, pegava a folha de papel chamex, carimbava, só tinha Era meu o nome, e santinho. meu número era o nosso santinho. Cortava com a tesoura e conseguimos fazer um feito histórico. Tive 801 votos, mas infelizmente, por conta do quociente eleitoral, apesar de muito bem votado, eu não fui eleito. Então comecei ali um trabalho para na eleição seguinte me tornar vereador. Aí foi um trabalho mais consistente, planejado. Às vésperas da eleição, nós estávamos com a campanha de vereador já praticamente concluída. Um então candidato do MDB, que era deputado estadual pela cidade, tinha 80% de intenção nas pesquisas, ele procura o nosso partido, afirma que gostaria de uma aliança, que o nosso partido era importante, e tomam uma decisão na sequência de que o vice seria eu. Então você imagina, para um jovem, ainda novo, com 24 anos de idade, que tinha acabado de sair de uma eleição para vereador de sucesso, mas não vitoriosa do ponto de vista do mandato, aquilo não passava na minha cabeça que seria possível. Um candidato a prefeito com 85% de intenção de voto. Estava eleito, não tinha mais o que fazer. Então aquilo foi meio surpreendente. Como ele fez o convite, nos chamou, o partido tomou a decisão e ele mesmo anunciou para a cidade que havia feito uma composição conosco e que eu seria o vice. No entanto, na véspera do dia da convenção, ele vem a Goiânia, faz um ajuste aqui com o Marconi Perillo, que na época era o governador, e PMDB e PSDB decidem caminhar, mesmo que antagônicos, caminhar juntos em Rio Verde. E o preço dessa aliança foi exatamente a cadeira da vice-prefeitura, a quem eles levaram para o PSDB, e sem nem nos comunicar, falaram para a gente, vocês estão de fora. Então eu já tinha com aquilo pegado os amigos que estavam me ajudando para vereador, falado, gente, cada um ajuda um vereador, já não tinha mais, desmontou a campanha, eu não tinha mais condição de voltar atrás e reunir isso, já tinham passado vários dias que a gente já estava nesse projeto como vice. O partido então se reúne, essa convenção nossa, quando a gente soube essa notícia, era por volta de 9 da manhã, então a gente passou um dia todo reunindo e no final do dia, quando foi à noite, ali por volta das 22 horas, o partido toma uma decisão, vamos lançar um candidato a prefeito. Já não tinha mais nada o que fazer, a gente já tinha perdido o projeto e tomaram a decisão e me lançaram candidato a prefeito. Eu falei, olha, vocês são muito mais doidos do que eu na altura dos meus poucos 24 anos. E aí, Leno, saímos com a eleição, com a candidatura, numa eleição que teve 5 candidatos. Eu tinha 0% de intenção de voto, mas saímos com uma discussão muito firme de como é que a gente entendia a política, como a gente sabia que a política precisava ser e qual exatamente era a postura que construía um mal político. E essa era a postura que a gente atribuiu àquele que fez o convite, não honrou a palavra e deixou a gente, como eu gosto de dizer muito, me deixou no altar, esperando a noiva chegar. E a noiva não chegou. Na verdade, acho que pode até dizer que a noiva era eu, ou tanto faz, mas um ficou no altar esperando pelo outro. E com essa posição, nós saímos do zero, começamos uma reta de crescimento na eleição e a população em Rio Verde foi entendendo que a gente estava dizendo uma mensagem que era verdadeira, porque quem tinha anunciado a aliança era eles. E aí o candidato de 80 foi caindo para 70, para 60, para 50 e a gente foi crescendo.
Chegou um determinado momento, o Paulo Roberto tinha lançado, era o prefeito da cidade, você lembra bem do Paulo. O Leonardo era o vice-prefeito, ele tinha lançado o Leonardo candidato a prefeito. E quando eles veem o meu crescimento, para não deixar que eu ganhasse a eleição, porque estava vertiginoso, o grande inimigo do Paulo Roberto era, na verdade, o candidato do MDB, eles desmontam a campanha do Leonardo, deixam o Leonardo sozinho e vão apoiar o doutor Juracy numa corrida para não deixar que eu ganhasse e muito menos o candidato do MDB, Entendi. que acaba perdendo a eleição para o Juracy. Neutralizou uma frente para poder fortalecer a outra e não perder a eleição. E não perder a eleição. Então, basicamente, eu saí da eleição com o terceiro lugar, para quem tinha 0% de intenção de voto. Eu fico à frente do vice-prefeito, à frente do doutor Antônio, que era um vereador respeitadíssimo. Termino com a eleição em ascensão. E aí, na eleição seguinte, eu voltei para o meu trabalho, eu sou oficial de justiça de carreira, andava nas ruas e escutava o povo falando, olha, o outro lá que ganhou, mas quem tinha que ter ganhado era você tinha a melhor proposta, você tinha os melhores ideais. Aí eu sempre dizia, então na próxima eleição você candidato, você vota em mim? E fui guardando o que eu chamo de voto no bolso. Todo mundo falava, não, eu voto em você na próxima. E eu fui guardando esse voto no bolso. Na eleição seguinte, eu me lanço candidato a deputado estadual em 2010 e saí eleito da cidade de Rio Verde com pouco mais de 12 mil votos na cidade, com 14 mil no total, mas só os votos que eu tive em Rio Verde já bastavam para que eu fosse eleito deputado. Termina a eleição, fui o menos votado no estado inteiro, mas eleito e cumpri o primeiro mandato com muita firmeza, com muita postura, e de lá para cá, graças a Deus, passei um período por uma suplência, mas já inteiramos agora o nosso quarto mandato de deputado estadual. Então, é uma história longa, mas eu não tinha como te dizer como é que eu vim parar na política sem lembrar de tudo isso. Fantástica, né? Só essa história, só esse bloco já valeu esse programa, né? Porque para quem vive a política, como eu vivo de muito perto aí os bastidores, sabe como que é uma guerra dessa, né? De partidos, de intenção, de pretensões. E é claro que eu costumo dizer assim, olha, que quando algo não dá certo na nossa vida, naquele momento, a gente às vezes não entende, até questiona Deus, poxa, né? Mas é porque Deus sempre tem algo melhor ali na frente, né? E quando você se posiciona em qualquer situação, o resultado virá, seja talvez um pouco mais tarde e tal. Parabéns, uma história empolgante, né? Eu não conhecia. Você diz uma coisa que eu considero muito importante. Essa história toda, ela sempre me trouxe duas lições. A primeira foi exatamente essa que você fala. A gente nunca consegue entender, de fato, os planos de Deus e como é que ele se organiza para fazer com que a vida da gente cumpra um determinado trajeto. E se a gente tentar não questionar, mas admitir que às vezes aquilo está sendo feito para o melhor, e a gente acreditar e colocar que os nossos sonhos eles são possíveis de serem realizados, a gente é do tamanho do sonho. Então a gente pode chegar lá e com fé em Deus a gente segue. Essa é uma lição que eu guardo para a vida. A segunda é aquela que foi realmente a tônica da campanha, dessa campanha de prefeito que eu falei, e que para mim é uma lição para todo o processo político. A população sabe reconhecer quando existe na política uma traição. E o povo não respeita o traidor na política. É claro. O modo político de exercer, o modo político de iniciar um processo, de candidatar, da construção da candidatura, ela já diz muito sobre quem será o mandatário ali na frente. E tem muita gente que até hoje acha normal e tranquilo fazer certas sacanagens na política, certas traições, mas o povo, na verdade, quando ele compreende a sacanagem, a traição, quando o povo compreende aquela pessoa que deixa de cumprir, porque político só tem uma coisa, a palavra. Não existe papel, documento, quando deixa de cumprir a palavra, quando deixa de ser honesto com aquilo, quando a sua prática não corresponde com aquilo que você prega, o troco vem e vem a galope. É isso aí, olha, nós estamos aqui nesse episódio do programa Alô Política, recebendo o deputado estadual Carlos Cabral, contou pra gente aí a sua trajetória, brilhante trajetória, empolgante, né, de resiliência, ali uma rasteira, não o desanimou naquele momento, foi para a batalha e hoje aí representa não só ali a nossa cidade de Rio Verde, de onde ele é nascido e eu também, mas toda a região sudoeste e todo o estado de Goiás aí, porque esse é o tema do nosso próximo bloco. O senhor tem hoje aí nos 4 cantos do estado de Goiás trabalhos prestados. Eu quero saber um pouquinho mais sobre isso e é só um minuto de intervalo, olha. Tem um recado aí importante da Justiça Eleitoral no nosso intervalo. Preste atenção, você que vai às urnas aí para exercer o seu direito aí com muita qualidade e escolher
com muita competência aí quem vai te representar. Aproveito para dizer para vocês, olha, o número do Carlos Cabral é 40456, eu volto em 1 minuto. As eleições estão chegando e está na hora de baixar ou atualizar o e-Título, o aplicativo da Justiça Eleitoral. Ele serve como documento oficial para votar. Se inscrever para ser mesário voluntário, isso se a sua foto aparecer na tela. E tem mais, dá para consultar local de votação ou até justificar a ausência. Está disponível para Android e iOS. É só baixar. Estamos de volta, programa Alô Política aqui na sua Alô TV, trazendo para você aí que vai votar nas próximas eleições, diversos candidatos aí a todos os cargos eletivos e recebendo hoje com muita alegria o deputado Carlos Cabral, ele que é da cidade de Rio Verde, do nosso sudoeste goiano, está cumprindo aí o seu 4º mandato como deputado estadual, contou no primeiro bloco aí para a gente um pouquinho da sua trajetória aí, da sua família, que investiu nos seus estudos, e ele é oficial de justiça aí, concursado, né, do nosso estado de Goiás, colocou-se na política e hoje está aí cumprindo 4 mandatos como deputado estadual e se candidatando a mais uma representação aí para a próxima legislatura. Como eu disse, o senhor hoje, além do Sudoeste, que é o seu berço, representa Goiás nos 4 cantos ali, e tem aí vários municípios em que o senhor tem trabalho prestado e que a sua base hoje também está ampliada, né? Quantos municípios hoje o senhor tem aí como base e como o senhor construiu a relação com esses municípios para que o senhor seja hoje o seu representante na Assembleia? Olha, Leno, como eu te falei no início da nossa conversa, né, no meu primeiro mandato eu basicamente saí eleito com os votos da cidade de Rio Verde. E eu tive um grande conselheiro, que você conhece bem também, que me disse assim, Osório Leão Santa Cruz, nosso ex-prefeito, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ele me disse, olha, prepare-se para viver um momento muito difícil na sua vida, de pouco reconhecimento na cidade onde você mora, mas de tapete vermelho em qualquer outro município que você chegar. E essa frase, eu sou muito de guardar conselhos de pessoas experientes e trazer isso para a vida, essa frase eu guardei e coloquei como um amuleto de trabalho, uma regra de trabalho nossa. Então, desde o primeiro mandato, eu comecei a trabalhar muito em todos os municípios e também na cidade onde eu nasci, que é Rio Verde, mas comecei a amplificar esse trabalho para os municípios e levei esse conselho como uma regra formal de trabalho. Com isso, eu te digo que eu cheguei agora nessa eleição, na 4ª eleição para deputado estadual, com votação em 221 dos 246 municípios. Que seja lá 5, 10, 20 ou 30 votos, eu tive voto em 221 municípios. Olha Isso só, é a prova significativa de que a gente conseguiu fazer um trabalho abrangente, construir um perfil muito municipalista na nossa atuação, e hoje eu foco muito nisso, de ter um perfil municipalista, de escutar demandas nas cidades, de trabalhar e levar resultado.
Então, com isso, eu posso te dizer que já são mais de 200 cidades, efetivamente, onde o nosso mandato, agora, findando esse quarto mandato, já caminhando para o fim dele, mais de 200 cidades onde a gente tem um trabalho efetivo, onde eu levei uma emenda parlamentar, ou onde a gente tem um vereador que nos acompanha, um prefeito, uma liderança, um diretório municipal do partido, ou um grupo do judiciário, que é a minha categoria, que também faz uma discussão política importante conosco. São mais de 200 municípios onde eu tenho uma atuação direta hoje, com resultado, com perspectiva mesmo. E essa tem sido a tônica. Eu tenho tentado garantir que em todos os municípios onde a gente tem um pé, eu tenha conseguido colocar uma emenda parlamentar, que seja o atendimento de uma escola, de uma instituição que trabalha com serviço social de saúde ou de assistência social. Nós temos tentado diversificar ao máximo e pulverizar ao máximo a nossa atuação nesses municípios, porque todos foram responsáveis por eu chegar na Assembleia. Então eu me sinto responsável e me sinto obrigado a trabalhar por esses municípios. Aí essa consciência do municipalismo, de saber que o Estado é grande demais para o poder público dar conta, para um governador, por exemplo, chegar e conhecer todas as instituições. Então, eu os faço presente, eu escuto, eu visito, eu entendo a necessidade, depois eu levo o recurso, trabalho e, fora isso, o que é mais importante, dentro dos projetos de lei que tramitam na Assembleia, eu tento ao máximo ser coerente com a vontade do meu eleitor. Todas as vezes que eu vou votar um projeto, na minha cabeça fica assim, ó, como o meu eleitor gostaria que eu me posicionasse, porque eu estou ali representando ele. E tenho tentado manter uma postura ali ética, honesta, firme e de acordo com o propósito do meu eleitor. Acho que esse tem sido o segredo e estou muito feliz que a gente chega aí agora nesse momento de campanha, podendo dizer a você que nós estamos trabalhando efetivamente com um grupo em praticamente 200 cidades do nosso estado. E é isso, né? Trabalho prestado e, é claro, tem aí também uma grande lista de projetos, mais de 130 leis e projetos apresentados durante aí esses mandatos, atuando, como ele disse, em mais de 200 municípios aí sendo atendidos, com trabalhos sociais muito relevantes, de muita importância, como aí a entrega de mais de 7 mil óculos e também aí a castração aí de mais de 1.000 animais aí através desse trabalho social. Fala um pouquinho desses dois pontos importantes aí, que é trazer aí a condição de melhorar ali de um aluno que não está conseguindo sair bem na escola porque às vezes tem um problema de vista, a família é de baixa renda, um óculos custa caro, diga-se de passagem, quem usa óculos, né, como eu, e também esse trabalho tão importante aí na causa do animal, da causa do bem-estar animal. Olha, Lena, eu fui percebendo que eventualmente você mandava emenda parlamentar para o município, e eu sei que o município tem uma centena de demandas todos os dias, e muito pouca coisa chegava de fato como benefício na mão da população, resolvendo algo pontual. E duas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, que a saúde de fato é a maior carência da população que mais depende do poder público. Parece um jargão, né, que todo mundo vai fazer campanha, só fala de saúde, educação e segurança. Mas, na verdade, quando você olha para os principais problemas, a saúde, ela de fato ela ocupa o primeiro problema. E a gente foi vendo quantas pessoas estavam nas filas esperando, às vezes com um problema no joelho. Ele fica 6, 8 meses na fila esperando para fazer a ressonância, para depois entrar na fila de novo e esperar uma cirurgia. Quantos idosos com problema de catarata, e como eu encontrei há poucos dias em Itapuranga, eu fiz um mutirão de cataratas lá, e o secretário de saúde falou assim, nós estávamos conseguindo regular 3 pacientes por ano, 3 por ano, para fazer a cirurgia de catarata pelo SUS. Então essa demora, essa coisa da fila, ela foi me abrindo um desejo de ajudar a resolver uns problemas pontuais. Eu comecei a direcionar as emendas para que os prefeitos pudessem comprar exames na rede particular, na rede privada. E assim o cabra que estava lá na fila do SUS esperando a ressonância de joelho, o prefeito comprava um pacote de exames de uma clínica, onde ele licitasse e ficasse mais barato, um exame de às vezes R$2.000 ia cair ali para R$700, R$800, e com o dinheiro de 3 ele estaria pagando 1. Então a gente começou a fazer exames de média e alta complexidade, cirurgias de média e alta complexidade. Comecei a mandar recursos para os municípios e os prefeitos começaram. Cirurgias de ombro, cirurgias de joelho, bariátricas, que é um grande problema para o poder público, quase não se consegue fazer pelo SUS. E a gente foi conseguindo ver que estava criando um movimento, desafogando a rede do SUS, tirando a fila dos municípios, mas lá na ponta favorecendo a população. Aí entramos para cirurgias de catarata e pterígio, e aí à medida que a gente começou a fazer os exames, começou a surgir uma situação, olha, o rapaz aqui ele precisa fazer uma cirurgia de catarata, mas isso não basta, porque ele está com um problema de vista que depende de um óculos.
E aí, quando você passava o diagnóstico para o cidadão, como você mesmo disse, ele, olha, voltava na mesa do prefeito, eu preciso de usar o óculos, mas não dou conta de comprar. E eu falei, primeira vez foi com o prefeito Aderso lá em Goiás, falei, prefeito, eu vou mandar então uma emenda para o senhor vai, além da gente ter feito a cirurgia de catarata, o senhor vai doar o óculos para a população. E nós começamos a fazer as consultas, quando era cirurgia ia para o cirúrgico, quando era o óculos, o cidadão ganhava de graça o óculos para colocar no rosto. Até porque eu vi muita gente percorrendo o interior, fazia aquele mutirão de consulta de graça, no dia do óculos, vendia o óculos. Aí o cidadão não dava conta. E esse projeto foi de um sucesso tão grande, Leno, que hoje eu te falo que mais da metade da Assembleia copiou e mais da metade dos deputados hoje também fazem. Eu acho isso bom, porque está conseguindo atender muita gente, mas, sobretudo, o escopo do nosso trabalho sempre foi entregar um benefício na mão da pessoa. Aí, com isso, vieram as castrações, que a gente começou a receber uma demanda muito grande da população de animais errantes nas ruas, população de animais que não tinham nenhum cuidado, das ONGs que trabalham com os animais, e aí nós já oferecemos mais de 1.000 castrações em todo o estado, gratuitamente para a população. Inteiramos agora, até chegar nesse período eleitoral, 7.000 unidades de óculos entregues para a população, mais de 3.000 cirurgias de catarata e pterígio dos olhos, né? Eu preciso te dizer que são 3.000, porque tem gente que só tem um olho, tem gente que tem nos dois, então inteiramos mais de 3.000 procedimentos já cirúrgicos atendendo a população e quase 5.000 exames de alto custo que as pessoas estavam na fila esperando, e a gente conseguiu liberar as filas. Então é um trabalho muito efetivo, de norte a sul do estado. Se você me perguntar quais cidades, eu não dou conta nem de citar, porque praticamente em todos os municípios que eu trabalho, a gente conseguiu entregar esse serviço, de forma que se tudo terminasse hoje, eu porventura não fosse nem candidato, porque sou candidato à reeleição, eu terminaria de uma maneira muito feliz. Porque como aconteceu comigo, e aí eu termino essa resposta aqui, porque já está longa, mas como aconteceu comigo lá na cidade de Itajá, isso foi muito gratificante, e eu me lembrei desse fato por causa da sua pergunta. Na segunda etapa que nós fomos fazer óculos, eu fui abordado por uma mãe muito simples, que chegou para mim e falou uma coisa que nós que somos do interior estamos acostumados a ouvir muito. Ela virou para mim e falou assim, deputado, todo mundo falava que o meu filho era bobo. Você sabe o que no interior a gente chama de bobo, né? Um menino que um baixo desenvolvimento, as pessoas no interior costumam dizer, a filha da fulana é bobo. Não é porque é chato, não. Bobo do baixo desenvolvimento intelectual. E ela chegou e falou para mim assim, deputado, todo mundo falava que o meu filho era bobo. Eu já levei ele num monte de médico, não tinha nenhum diagnóstico. Ele veio aqui na mutirão passado, quando fez o exame, falaram para mim que ele tinha quase 10 graus de miopia. O senhor deu o óculos e eu trouxe meu filho aqui hoje para o senhor ver. Ele não falava, ele não sabia praticamente mal ler e não escrevia. Meu filho hoje ele lê, ele escreve e esse menino ativo que o senhor está vendo aqui, ó. O problema dele era de visão e nunca ninguém tinha falado, faz um exame de vista dele. Ele não aprendia na escola e tinha vergonha de falar porque não aprendia, foi se intimidando porque ele não enxergava. O senhor mudou a trajetória da vida do meu filho. Então só isso, Leno, se de tudo que eu vivi nesses quase 16 anos como deputado, só tivesse tido isso, eu falo que a gente já tinha feito muito, porque a gente já cuidou de uma vida que vai mudar a perspectiva para sempre. Isso me deixa muito feliz. Que bacana. Irmão. E é importante ressaltar que a pessoa que não enxerga, como é que ela vai saber se ela enxerga ou não enxerga se ela está no escuro ali, né? Até ela botar o óculos que a referência dela é aquela, né? Ela não conhece outra. Eu quero parabenizar o senhor, né? Isso prova, mais uma vez, aí, o que a gente disse lá no início dessa entrevista, que o senhor está referendado pelo bom trabalho, tanto é que tem sido reeleito aí nessas eleições que disputa e tem trabalho prestado. Eu quero parabenizar também pela questão da atenção ao bem-estar animal, mandar um beijo muito carinhoso para minha filha, a doutora Isabela Lauria. Quero depois que o senhor conheça com mais profundidade o trabalho que ela executa lá na cidade de Senador Canedo, que hoje é referência no estado. Ela montou lá o Centro de Castração Animal, ela é veterinária e bióloga aí pela UFG e tem sido aí referendada pelo próprio Ministério Público lá local, levando prefeitos de outros municípios, porque a causa animal realmente ela não é simplesmente algo assim que é só castrar ou chipar os cachorros. Então é toda uma dinâmica de acompanhamento aí para que essa causa seja cada vez mais
tratada como deve ser. Então, depois, queria que o senhor conhecesse um pouquinho mais. Será importante até para ela saber que eu sou um dos autores do Código de Bem-Estar Animal de Goiás, sou o autor da lei que definiu os maus tratos contra animais aqui, inclusive impondo multas administrativas. Tem uma série, não é só as castrações, tem uma série de leis em defesa e proteção animal. Eu sou um dos deputados que mais tem apresentado iniciativas dessa forma aqui no nosso estado e a gente pode casar e fazer um trabalho junto. Se Deus abençoar e o povo quiser que eu ganhe uma nova eleição, podemos fazer um trabalho junto aí. É de gente que gosta da causa animal que eu quero perto de nós. Muito bem. O papo é bom, o nosso tempo passa rápido, o deputado está com a agenda cheia, mas a gente vai para um último bloco aí que eu quero saber rapidamente do senhor os principais projetos que o senhor precisa, quer continuar como deputado para poder apresentar lá na Alego. E, é claro, falar com o eleitor, pedir o voto, é 1 minuto só, mais uma aí, pílula da nossa justiça eleitoral para você exercer aí com muita dignidade o seu voto. É 1 minuto e a gente volta com o deputado Carlos Cabral, 40456. Calendário Eleitoral 2026. De 20 de julho a 20 de agosto, os grupos específicos de eleitoras e eleitores que podem solicitar à Justiça Eleitoral autorização para votar em outra sessão ou local de votação são pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, indígenas, quilombolas, integrantes de comunidades tradicionais e residentes de assentamentos rurais, militares e agentes de segurança pública que estarão em serviço no dia da eleição, além de magistradas, magistrados, servidoras e servidores da Justiça Eleitoral e integrantes do Ministério Público Eleitoral em atividade na data da votação, presas e presos provisórios, adolescentes em unidade de internação, além de pessoas em situação de rua. Estamos de volta, programa Alô Política, recebendo hoje o deputado Carlos Cabral, é ele que cumpre aí 4 mandatos e está aí se candidatando para uma 5ª representação do Estado de Goiás na Assembleia Legislativa, fez aqui um histórico da sua história, trajetória, também aí uma prestação de contas, né, das realizações como deputado estadual, aí realizações de muita relevância, trabalho social, atendimento em mais de 200 municípios, 130 leis e projetos apresentados aí na Assembleia Legislativa, e vem aí uma série de outras ações que ele vem desenvolvendo como deputado. Eu queria que o senhor apresentasse rapidamente para o nosso telespectador e eleitor que está nos acompanhando, quais são as suas principais metas aí para o novo mandato. Olha, Lena, eu gosto sempre de dizer o seguinte: eu nunca dei conta de chegar num município, de chegar num lugar e ficar fazendo um monte de proposta para dizer aquilo que o eleitor quer ouvir. Porque é muito comum, o político vai ali, por exemplo, em Senador Canedo, lá onde está sua menina, faz uma pesquisa, entende quais são as principais demandas, depois chega na campanha e fala: eu vou fazer isso aqui em Senador Canedo, eu vou fazer aquilo, aqui no bairro X está faltando uma escola, eu vou fazer a escola. Quando, na verdade,
Quem é politizado mesmo entende que o deputado ele não faz a escola, ele pode até mandar um recurso, ele pode votar um projeto para isso, e eu nunca dei conta de ser proselitista, de ficar mentindo ou de fazendo propostas que eu sei que não são aquilo que me compete. E eu venci 4 eleições dizendo a mesma coisa, mas além de dizer, de cumprir isso enquanto deputado. Eu sempre me comprometi a ser um deputado aberto, a ouvir a população, a entender o problema e junto buscar uma solução e entregar um resultado. A minha proposta, a minha campanha se baseia apenas nisso, em ser um deputado, em primeiro lugar, presente. Quem me conhece sabe que desde quando surgiu o celular, o meu número de celular sempre foi o mesmo, eu nunca mudei de telefone. Estou presente em todos os municípios que eu trabalho. Você pode pegar de Aragarças a Poços, você pode pegar de Itumbiara a São Miguel do Araguaia, você pode pegar de Nova Crixás e descer aqui para Davinópolis, cortando o estado por todos os cantos que você quiser. Carlos Cabral vai presente nos municípios, em todos esses. Eu sento, eu ouço a minha liderança, eu entendo os problemas da cidade e entrego soluções. Em todos os municípios que eu trabalho, sem medo de errar, em todos, nós entregamos benefícios de acordo com aquilo que é a realidade da população. Então eu nunca fiz uma plataforma de campanha tentando só dizer aquilo que o eleitor quer escutar. Eu sempre coloquei qual é o segredo, o sucesso do resultado do nosso mandato. É a capacidade de ouvir, eu escuto. É a capacidade de estar presente, eu entendo o problema. De buscar a solução e efetivamente entregar. Essa é a minha plataforma. Pensando naquilo que eu te disse no municipalismo. E a segunda plataforma é entender bem qual é a função de um deputado, que é receber os projetos de leis, votar os projetos de leis, relatar, fazer um trabalho dentro do parlamento que faça jus àquilo que é o principal papel de um deputado, que é atuar junto às leis que tramitam na Assembleia. E nisso eu ganho um destaque muito fenomenal, porque sempre fui muito atuante, sempre vou ter os projetos, como eu já disse aqui para você, pensando como o meu eleitor gostaria que eu votasse. Tenho mais de 330 projetos de leis apresentados, eu sou um deputado que tem o maior número de leis aprovadas, mais de 130 leis que viraram leis aqui no nosso estado e são fruto do nosso trabalho. E só para te dar um exemplo, quando a gente fala de leis, eu não estou falando aqui só de nome de ponte ou de estrada, eu estou falando de leis como a Lei de Segurança de Barragens aqui de Goiás. Até antes de eu apresentar essa lei, aqui em Goiás não tinha uma regra sobre como fazer uma represa, uma barragem, uma lâmina d'água. E a gente viu um lugar que até com regras não funcionou, que foi em Brumadinho, que matou muita gente. E aqui em Goiás o licenciamento dos barramentos de água era feito só de acordo com a cabeça dos técnicos, não tinha uma regra uniformizada. Para cada região, para cada lugar, para cada atividade, eles seguiam um padrão que estava na cabeça deles. E eu chamei a FIEG, chamei a FAEG, chamei os segmentos organizados, nós passamos mais de um ano fazendo audiências públicas, compondo um texto, e hoje quem for fazer uma represa, um barramento de água, segue uma regra aqui no estado de Goiás que saiu lá do meu gabinete, de um amplo estudo e debate coletivo que a gente fez e uma lei que foi copiada por outros estados. Eu já fui em outros estados para falar sobre essa lei de Goiás. Então aqui está um cara que, além de estar no municipalismo, além de estar presente, também entende o seu papel e, sobretudo, sabe que um deputado, para ser um bom deputado, ele tem que ter a capacidade de produzir em conjunto com a sociedade. E essa lei é um exemplo disso. Não saiu só da minha cabeça. Ela foi fruto de um grande debate, da escuta da sociedade, e por isso que é uma lei boa. Assim como é a lei de direitos da mãe solo, para não ficar aqui falando só de leis, mas essas duas em específico, você imagina, eu queria te colocar agora, você e você que está nos assistindo na Alô Política, na Alô TV, para pensar com a cabeça de uma mãe que tem 2, 3 filhos em casa e ou perdeu o marido por um acidente ou o marido deixou essa mãe. Se a gente que tem uma família em casa, você teve seus filhos, juntando ali pai, mãe, esse conjunto familiar completo, a gente já tem uma dificuldade para dar conta de trabalhar, correr, leva um negócio aqui, corre no seu trabalho, leva o menino na escola, busca o menino. Imagina essa dificuldade para uma mãe que tem que fazer tudo isso sozinha. Ela já é dobrada, porque não tem às vezes um pai, às vezes ela é triplicada, porque não tem ali a força de um marido para ajudar, até mesmo na questão financeira. Pensa com a cabeça dessa mãe quando ela vai tentar uma vaga numa escola, e a vaga na escola, nós estamos aqui no setor universitário, suponhamos que essa mãe more aqui, e que a vaga na escola que ela encontrou foi lá no Novo Mundo. E daí ela trabalha lá na Fama, pensando no espectro de Goiânia. Ela tem que sair daqui do universitário, correr lá no Novo Mundo, deixar a menina, sai correndo lá para o Fama trabalhar, depois ela volta, faz estudo e volta. A jornada é grande demais.
Então, nada mais justo que a gente conseguisse para ela o direito de ter uma vaga na escola, numa creche, aqui no universitário, mais próximo de onde ela mora. Porque ela sai de casa, já deixa o menino aqui, vai trabalhar e está mais fácil. E não tinha um ordenamento que previsse isso. O governo vai fazer um programa social, vai distribuir casa para quem não tem. Em primeiro lugar, a gente tem que atender as mães solo, porque elas têm essa dificuldade maior. Então, essa lei que eu apresentei do direito da mãe solo, que também foi reproduzida em outros estados, garante uma série de benefícios para que a mãe solo, aquela mãe que lida sozinha com a criação dos filhos e da família, ela está mais vulnerável, ela tem uma prioridade nos programas sociais, nas vagas, enfim. São duas legislações que te mostram que eu também entendo, que eu escuto, recebi essa demanda de uma associação e de mãe solo e a gente transformou isso em lei. Parabéns, deputado. Olha, eu fico muito orgulhoso de ter aí a oportunidade de contar para o nosso telespectador, para o nosso seguidor aqui da Alô TV, uma trajetória tão importante, tão brilhante e que, graças a Deus, reconhecida aí, porque eleitor, se o Brasil vai mal, se o estado de Goiás vai mal, se a sua cidade vai mal, talvez é porque nós não estamos escolhendo quem realmente tem seriedade, tem compromisso aí com o poder público, com o exercício do poder público em benefício não de si próprio, não dos seus próprios interesses, mas da comunidade, de um conjunto aí da sociedade, que é quem paga o imposto, que é quem deposita ali com duras penas ali os seus impostos. Tem gente que fala, eu não gosto de política, mas quando você vai comprar um quilo de sal, você está pagando aí imposto, tributo, que é alguém que votou, que diminuiu, que vai, de uma certa forma, em todas as situações, aí ter aí uma influência no seu dia a dia, né? Então, eu fico orgulhoso de trazer essa oportunidade para o eleitor. E aqui não vem qualquer um não, viu? Aqui vem realmente peneirado, porque tem candidato aí que deveria ser barrado nessas disputas, porque não tem condição, né? Só tá aí, o deputado está aqui há 40 minutos quase desse programa, só falando de coisa boa, de projeto. Tem gente que leva 40 anos e não dá conta de explicar a sua ficha suja, que é aqui o oposto, um candidato da ficha limpa, um candidato de entrega, de trabalho, de seriedade. Então, parabéns, obrigado. Nosso tempo realmente aqui é muito curto, no sentido de trazer tantas colocações que eu sei que o senhor tem para colocar para o eleitor. Quero fazer com o senhor aí já um convite, se tiver vaga na sua agenda, que eu sei que é muito corrida ainda antes da eleição, se eu voltar aqui mais um pouquinho, contar para a gente como é que está aí a campanha. E é sempre bem-vindo aqui na Alô TV. Queria que o senhor também agora tivesse a oportunidade de dizer ao eleitor, pedir o voto para que ele possa aí reconduzir a Assembleia Legislativa. Agradecer aqui em nome de um grande amigo, seu assessor Josué Lira, meu amigo lá de Senador Canedo, em nome dele, a toda a sua equipe que está aqui te acompanhando, a equipe que te auxilia, que a gente sabe que ninguém faz nada sozinho sem uma boa equipe. E, é claro, agradecer a sua presença, que o senhor fique à vontade aí para aqueles abraços que não podem faltar e, é claro, para pedir o voto do eleitor. Obrigado. Obrigado, Leno. Em primeiro lugar, só agradecimentos mesmo. Obrigado por essa oportunidade, né? Na televisão a dinâmica é rápida e a gente, aqui se eu fosse imaginar, eu não falei 1% do que a gente produziu, mas esse 1% dito aqui já fala muito sobre quem nós somos dentro do parlamento, como é que a gente vem entendendo a política e como que a gente vem exercendo esse poder que o povo me conferiu, tentando fazer isso da melhor maneira possível. Agradeço de coração essa oportunidade, ela é uma oportunidade ímpar. E termino aqui dizendo que, como eu disse em um determinado momento, né, se eu tivesse que falar aqui que se eu me sinto realizado no final desse período, eu me sinto muito realizado porque eu sei que a gente fez muitas entregas, temos muito serviço prestado, mas como tudo na democracia é por um período de tempo. E esse período de tempo está vencendo. Agora eu sou candidato novamente para poder continuar esse trabalho tão importante que a gente faz em defesa do nosso Estado, em defesa do nosso povo, em defesa dos municípios, da nossa população. E eu quero pedir para você, eleitor, que me dê a oportunidade de continuar fazendo o trabalho sério, comprometido que a gente tem feito e de muita entrega, de muito resultado no Estado. No dia 4 de outubro você vai ter que escolher novo presidente, novo governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Eu quero aqui declarar o meu apoio aberto e restrito ao nosso governador Daniel Vilela, a quem eu também quero reforçar esse pedido de voto para governador no número 15 e quero pedir para deputado estadual que você me dê a oportunidade da gente continuar fazendo esse trabalho de excelência e de qualidade e peço seu voto no número 40456. E só para terminar, além de tudo isso que eu disse, de todo o trabalho que eu estou aqui usando para referendar
Um dos motivos pelos quais eu quero continuar na Assembleia, eu quero também destacar um outro que eu considero muito importante, Leno. Tem 4 mandatos de deputado. E todo lugar que a gente chega para falar sobre referência política, o que a população mais fala é que política é tudo igual, política é tudo bandido. Eu estou aqui para provar que não é tudo igual pelo tanto de realização que a gente fez. E sobre político ser tudo bandido, termino 4 mandados sem uma única investigação da polícia, da justiça, sem uma coisa de errado na minha ficha limpa. Sou um cara ficha limpa, sou um cara que defendo a lisura e ninguém nunca viu uma notícia errada sobre algo que a gente tenha feito. Então a maior crítica que a população faz aos políticos, ela não se enquadra a mim. Tá aqui um cara ficha limpa, um cara sem nenhuma investigação de algo errado nessa trajetória de mais de 16 anos de vida pública. E em nome disso também eu quero pedir seu voto, então, para o deputado estadual Carlos Cabral, 40456. Obrigado, Leno, que Deus nos abençoe e proteja a todos nós. Bem, a gratidão é nossa, e só para a gente encerrar aqui, deputado, o senhor elogiou minha esposa que veio aqui organizar a minha roupa, passar um paninho no sapato para sair bonita aí na televisão, mas o senhor está também com o topetinho aí bem organizado, e é claro que a gente sabe que o apoio da família é imprescindível. Sem e dúvida. Aquele beijo especial para a família também, que não pode faltar, que é quem, nesse momento de tanta correria, até mesmo de suportar a ausência ali ao lado daquelas que você mais ama, com certeza, que todos nós temos aí a nossa família, né, como o nosso porto seguro, que deixa aí esse espaço para o senhor servir a população de Goiás. Estou respirando aqui fundo, porque você me pegou agora no contrapé. Eu vou me permitir aqui pela nossa amizade. Enquanto o deputado se recompõe aqui da emoção, porque quando mexe, quem é de verdade sente, quem é de verdade transparece. Vote quem tem transparência. Para você gravar o número do deputado, eu vou te dar uma dica aqui que é muito fácil. 40, que é o número do partido dele. 4, que é o número de mandatos que ele tem. 5, que é o número de mandatos que você vai reelegê-lo. E 6, que ele vai fazer um grande trabalho e continuará aí representando Goiás lá na Assembleia Legislativa. Então é 40, 4, 5, 6. Boa dica. Antes de vir para cá hoje, Leno, estava vindo para cá, e eu estou aqui tentando me segurar, que a minha esposa me ligou de vídeo. Eu estava numa reunião, parei um pouco, e na ligação de vídeo, a hora que eu atendi, a minha filha estava do outro lado chorando. Meus filhos não têm celular, é uma questão de educação que a gente teve. Aí minha esposa falou assim, eu tive que te ligar de vídeo porque eu cheguei na porta da escola para buscar ela estava sentada lá na porta chorando. E quando eu peguei ela, falei, o que foi, minha filha? Teve algum probleminha na escola? Ela, não, estou chorando de saudade do meu pai. Não é fácil. Aí nós ficamos ali uns 20 minutos no telefone, ela chorando compulsivamente de saudade. E eu sou muito ligado com os meus filhos, mas muito ligado mesmo. E tive que engolir o choro na hora, a coisa que eu não estou conseguindo fazer agora. Respirar fundo e falar, filho, o papai daqui uns dias está de volta em casa, com fé em Deus vai dar tudo certo. E falei para ela que no final de semana eu vou estar viajando para algumas cidades, vou pedir alguém para trazer ela para viajar comigo, ela tem só 8 anos. E é muito doído quando a gente deixa a casa da gente, a família da gente para seguir a vocação que a gente tem. E eu sei que é um chamado de Deus na minha vida, é uma vocação, mas de fato não é muito fácil, sabe? O que ainda me alegra e me motiva são coisas como chegar numa mãe como essa de Itajá e quando ela fala, você salvou a vida do meu filho, eu entender que o sacrifício que eu faço com os meus filhos, com a minha família, também ajuda outras pessoas. Ou como um vídeo que eu recebi hoje cedo de uma senhora lá de Rio Verde que falou que estava para perder a vida porque um exame não saía e a gente ajudou. Então, mesmo com toda essa dificuldade, com o sofrimento da ausência de casa, a gente que tem uma missão nessa vida, a gente tem que buscar forças, às vezes, lá onde a gente não tem, para seguir em frente. E como você tocou aqui numa ferida que está bem exposta, eu quero aproveitar para agradecer os meus filhos, que com muito sofrimento pela pouca idade, às vezes entende a ausência do pai, a minha esposa, que é um cometa na minha vida, sabe? E ela me ajuda muito. Aquela hora que sua esposa estava aqui cuidando de você, eu brinquei falando que a minha tinha que vir fazer um curso, mas eu acho que elas formaram na mesma escola, que a minha esposa, às vezes, ela liga para mim e fala, olha, você está desarrumado nisso, como é que está isso? Está comendo, está indo na academia? Ela cuida de tudo com brilhantismo, e se não tivesse essa retaguarda, a estrutura familiar que eu tenho dos meus pais, dos meus irmãos, a estrutura familiar que eu tenho dos meus filhos, da minha mulher, talvez eu não tivesse força para tocar algo que é tão difícil como é uma campanha eleitoral. Então,
Beijo meus filhos, minha esposa, minha família. Obrigado, porque Como que é o nome vocês da são... esposa? Ela se chama Daisy. Deise, ó, futura primeira-dama de Rio Verde, parabéns pelo seu esposo, pela doação que ele faz para o próximo. Os filhos, José Vitor e Luísa. José Vitor e Luísa, parabéns pelo pai que vocês têm. A emoção dele contagiou todos nós aqui, porque ela é verdadeira. E fica aqui, então, o nosso carinho a você, a sua equipe, a todas as pessoas que nos assistiram aqui. O desejo de boa sorte nessa sua nova jornada aí. E que Deus nos abençoe a todos. É a hora de você decidir com verdade. Vote em quem transparece a verdade. Esse aqui eu recomendo o voto. Deputado Carlos Cabral, 40456. Sucesso, Obrigado, meu irmão. Obrigado. E você já sabe, vem para a Alô TV, porque os melhores estão aqui. Até a próxima.